Amém. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Esperamos que todos os irmãos estejam muito bem, que os irmãos estejam com a esperança de que tudo isso vai passar, tudo vai melhorar, pois a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus santos propósitos. Meus queridos irmãos, não esqueçam de deixar o seu like aí, o seu comentário aí no nosso canal do YouTube, o canal da AD Kenosis, tá bom? Esse vídeo vai ficar gravado e depois vai servir de subsídio. Quando você tiver uma curiosidade, uma dúvida, você pode clicar lá e assisti-lo novamente. Pedimos aos irmãos que assistam até o final, não saia antes. E ao final, quando nós terminarmos a lição da Escola Bíblica de hoje, você não saia, pois nós temos aí um recadinho, tá bom? Eu, pastor Gilberto, estaremos aí dando um recadinho para o próximo domingo, para a próxima lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 5, que será no próximo domingo, tá bom? Então, ao terminar aqui a nossa lição, quando nós lermos a nossa conclusão e finalizarmos, obviamente, então não saia, tá bom? Tem um recadinho aí do pastor Gilberto todo especial para os irmãos. Bem, meus queridos, nós estamos aí com essa nova modalidade, estamos estudando via internet, graças a Deus que nós temos aí essa possibilidade, né, essa via para chegarmos aí até os irmãos e estudarmos juntos a palavra de Deus. Hoje, como os irmãos podem observar aí no slide, nós estaremos dando continuidade às lições bíblicas da classe de adultos do ano de 2020, mais precisamente o segundo trimestre, em que nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso. E a nossa revista, ela traz aí o tema Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Seguindo o nosso slide, está aí a lição de número 4, hoje, 26 de abril de 2020, a iluminação espiritual do crente, tá bom? Nós não vamos perder tempo, eu vou tentar colocar aqui para os irmãos uma espécie de marca-texto, de modo que a gente possa acompanhar juntos aí, tá bom, irmãos? Olha só, a nossa verdade prática está aí na sua tela, nós tivemos aí o cuidado de copiar as páginas da nossa revista e colocar no slide para que todos possam acompanhar. Alguns irmãos gostam de acompanhar a Escola Bíblica Dominical, mesmo aí através das redes sociais, munido da sua revista. Outros que não adquiriram por conta aí que na época o comércio estava fechado, enfim. Mas nós colocamos aí, porque se você não tem a revista, você pode acompanhar direto no vídeo. Tá bom? Então acompanha a nossa verdade prática aí. A vocação do crente inclui a herança de preceitos, riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então essa lição ela é de suma importância para o entendimento sobre o tema iluminação espiritual do crente. Nós vamos ver em 3 grandes tópicos, né, com seus subtópicos, a respeito dessa vocação do crente. Como já estudamos algumas heranças, alguns privilégios em lições passadas, estaremos também dando uma pincelada maior e uma ênfase melhor aqui nesta lição. Então acompanhe aí conosco a nossa leitura bíblica em classe. Ela está em Efésios, do capítulo 1, os versos de número 15 até o 23. Então tá aí, do 15 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Pelo que ouvindo, eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Interessante esse versículo de número 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deem em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação,
Nós vamos ficar até aqui o versículo de número 17 para nós ganharmos tempo. Nós já estamos aí com praticamente 5 minutos de aula e nós temos aí esse tempo, né, entre 9h30 da manhã e até as 10h30. Nós queremos fazer todo esse trabalho e não exceder o nosso tempo. Então nós vamos passar para a nossa próxima página. O objetivo geral dessa lição é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Os objetivos específicos são 3. Então aqui embaixo na sua tela você pode acompanhar, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. 2. Salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E 3. Expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Então, partindo aí para a nossa introdução, acompanhe aí, meus queridos, eu gostaria de dar ênfase na introdução, quando Paulo ele fala aqui, ainda no primeiro capítulo, que ele vai dar essa sentença. Então nós temos aí ação de graças, nós estamos falando do capítulo 1 da carta aos Efésios, então os versos 15 e 16 que nós lemos, a oração intercessora vai do 17 ao 19, e a confissão de louvor e exaltação, tá bom? Então nessas sentenças nós somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, ok? E nós estaremos também entendendo aí a grandeza do poder do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, o que chama a atenção nessa introdução é quando ele fala a respeito daquilo que nós destacamos aí, ação de graças. É um tipo de oração que não pode faltar ao crente. O crente ele não pode se dar ao luxo de esquecer de dar graças a Deus. Então é uma oração de uma importância fundamental. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, antes de realizar os seus milagres, ele sempre dava graças a Deus. Ele vai realizar o milagre da multiplicação, então ele pega o pão e ele dá graças, e depois então há o milagre da multiplicação. Então, ação de graças. Oração intercessora é essa oração tão importante que nós fazemos uns pelos outros. Quando oramos uns pelos outros, tenha certeza que as pessoas elas podem se defender de uma investida que elas não querem, elas podem se defender de palavras que porventura elas não aceitem, mas elas não podem se defender das nossas orações. As nossas orações vão alcançá-las. E a oração intercessória, essa oração tão importante que eu intercedo por você, você intercede por mim, intercedemos uns pelos outros, e isso é de suma importância. Paulo deixa isso muito bem explicado. Ele diz que está intercedendo pelos irmãos, e em outro momento Paulo também ele vai pedir a intercessão da igreja. Então eu peço que vocês continuem orando por mim, na minha jornada, na minha viagem missionária. Ele pede que a igreja esteja intercedendo pelo apóstolo. E por fim, a confissão de louvor e exaltação. É um tipo de oração que não pode, de forma alguma, estar ausente dos nossos lábios, em que confessamos o louvor e exaltamos o Deus Todo-Poderoso. Amém, meus queridos? Então nós vamos dar continuidade aqui, nós vamos já entrar no tópico de número 1, tá bom? Então você acompanha aí a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua esperança, ou melhor, desculpe, da sua herança. Então aqui no tópico de número, subtópico agora de número 1, ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus. Então, mais uma vez, fazendo aí uma ligação daquilo que falamos na nossa introdução, da importância de nós estarmos sempre dando graças a Deus. Paulo escreve uma outra carta aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, capítulo 5, verso 18, ele diz: em tudo dai graças.
em tudo dai graças. Então, meus queridos, é um tipo de oração, é uma frase, é uma força de efeito que não pode sair dos nossos lábios. Em tudo nós devemos dar graças. É claro que nós não vamos dar graças por estarmos passando por uma crise tão difícil em que pessoas estão morrendo, então nós não nos alegramos com isso, mas nós damos graças a Deus porque Ele está conosco, Ele está passando por esses momentos juntamente conosco, não vai nos abandonar e no momento certo Ele vai nos dar o escape, louvado seja Deus. Continuando então a nossa lição, nós precisamos destacar aqui essas bênçãos espirituais. É claro que o apóstolo aqui ele faz a menção de dar graças a Deus pela vida dos eleitos, tá bom? Lembrando que nós somos eleitos, como nós pudemos estudar na lição passada, tá bom? O Senhor foi que nos elegeu e essa eleição foi desde a fundação do mundo, e por todas as bênçãos espirituais recebidas. E aí ele vai colocar a eleição, predestinação, a filiação, o dom do Espírito Santo. E eu queria destacar aqui o espírito de sabedoria e de revelação, que ele vai colocar lá no versículo de número 17. Eu vou voltar uma página aqui na revista que eu estou em mãos e vou ler para os irmãos. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então há de se destacar aqui essa parte tão interessante e importante, em que nós devemos buscar essa sabedoria do alto e que há o espírito, ou melhor dizendo, que há o dom da revelação, e nós não podemos confundir a revelação legítima, aquilo que Deus quer nos revelar através dos seus profetas, através da sua palavra. Ele fala conosco através da sua palavra, e a sua palavra se revela a nós, e ele se revela a nós, melhor dizendo, através da sua palavra, tá bom? Então nós temos as profecias, mas nós temos que ter cuidado também, porque há as profetadas, existem as profetadas. Então nós estamos falando daquilo que é bíblico. Assim como há aquela revelação, que é a revelação que vem de Deus, e essa revelação ela não vem para trazer a confusão, deixar a pessoa de certa forma ali angustiada no sentido de não entender nada. Não, quando ele revela, ele traz essa revelação do alto e a pessoa entende muito bem isso. Então há a revelação bíblica e há aquela revelação que na verdade é uma coisa bastante complicada, em que muitas igrejas, infelizmente, muitas pessoas agindo de forma inadequada passam algum tipo de revelação que não tem nada a ver com aquilo que é a revelação do alto, com aquilo que é a revelação da palavra. Então, dando seguimento aí, meus queridos, eu queria destacar aqui, nós vamos subir, tá bom? Vamos para cá, para esse parágrafo. Ó. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo. Então a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Interessante que Paulo ele rogava. É algo que nós não podemos deixar de fazer, é estar rogando pelos nossos irmãos, estar intercedendo uns pelos outros. Agora, é interessante, quando o crente ora, é bem diferente de quando ele murmura. Nós vamos ver o povo rodeando montanhas, lá no deserto, quando depois que saíram do Egito. Então eles se livraram das mãos opressoras do Egito. No entanto, murmuraram tanto que ficaram rodeando montanhas. Isso nos dá um entendimento de que, enquanto eu estou murmurando, eu estou andando em círculos. Então eu preciso olhar para frente, eu preciso andar e prosseguir para o alvo. E o alvo é Cristo. Então eu deixo a murmuração e eu passo a me apegar à oração. Então agora nós vamos para o tópico de número 2, a esperança da vocação. Acompanhe aí no slide para você não perder, estamos marcando aí. E o interessante é que aqui Paulo, o comentarista da revista, melhor dizendo, ele vai dizer que nós podemos dizer que tal esperança se divide em pelo menos 3 grandes aspectos
é o que eu quero destacar desse tópico de número 2, tá bom? Então, o primeiro tópico, Deus chamou pessoas no passado. Então, Deus, quando o comentarista ele coloca a questão do passado, eu entendo que nós devemos ter um aprendizado com aquilo que ficou no passado, com aquilo que nós vivenciamos, mas nós não podemos ficar presos ao passado. Paulo ele vai dizer que nós prosseguimos em frente, deixando as coisas que para trás ficam. Então, é interessante que algumas pessoas vão dizer assim, quem vive de passado é museu. Mas outras pessoas também vão dizer que uma pessoa sem passado é uma pessoa sem história. Então, o passado ele tem a sua importância porque nós aprendemos muito e trazemos lições, trazemos marcas, não é verdade? Mas nós agora estamos vivenciando o presente, então, e também projetando o futuro. Então, dito isso, nós não podemos de forma alguma, meus queridos e prezados irmãos, ficar preso no passado, tá bom? E aqui o número 2, ele vai falar acerca do presente, tá aqui. Ele vai dar referência a Filipenses capítulo 3, versículo de número 14. Vamos ler justamente esse versículo. Eu vou colocar aqui o versículo e vou ler para os irmãos. Filipenses capítulo 3, verso de número 14. Não vai estar aparecendo aí na sua tela, mas eu estou lendo aqui, tá bom? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então tá aí, meus queridos irmãos. Quando nós estamos vivenciando esse presente, nós estamos projetando já o futuro, que é o terceiro aspecto aí que o comentarista vai colocar. Então nós queremos destacar aqui justamente as palavras serviço e santificação, tá bom? Serviço e santificação. Porque a nossa jornada aqui ela é feita de serviço, serviço na obra, na seara do Senhor. E a santificação, que ela deve estar presente na nossa vida. E a santificação é da seguinte forma: eu preciso ser mais santo hoje do que fui ontem e precisarei ser mais santo amanhã do que eu estou sendo hoje. Então é esse progresso, essa escadaria que eu preciso a cada dia subir degraus. Então é um progresso de santificação. Amém, meus queridos? Então lá no número 3 eu vou precisar passar a página do slide aqui para que os irmãos possam entender. Paulo, o comentarista, ele coloca aqui a letra C, a participação gloriosa no futuro. Ele vai dar aqui como referência Efésios capítulo 5, verso 27, eu gostaria de ler esse texto também. Eu demoro aqui só um pouquinho, porque eu estou acessando online, né, a Bíblia online, mas dá para acessar de forma rápida, tá bom? Ele diz assim, ó, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 17. Então isso compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Então essa é a esperança que nós temos. Nós não podemos perder a esperança do porvir, meus queridos e amados irmãos. Não podemos. Nós precisamos estar ligados. Eu não posso perder a perspectiva da eternidade. Então eu preciso ter esse entendimento, essa esperança de conhecer o Deus Todo-Poderoso face a face, ela não pode sair do meu coração. Existem pessoas que perderam a esperança. Existem aqueles que têm uma falsa, vamos colocar assim, uma pseudo-esperança. E tem aqueles que têm a viva esperança de conhecer o Deus Todo-Poderoso. Então, nós gostaríamos de fazer a menção do texto que o comentarista ele coloca aí em 1 Coríntios, capítulo de número 13 e o versículo de número 12. Tá bom? A primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 13, e o versículo de número 12 já está aqui na mão, que ele diz assim: porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face, louvado seja Deus.
Agora o conheço em parte, mas então o conhecerei como também sou conhecido. Louvado seja Deus. Então, essa esperança não pode sair do nosso coração. Precisamos manter essa esperança viva em nosso coração. Pois bem, meus irmãos, nós avançamos então agora para o tópico de número 3. Acompanhe aí, ó, o cursor aí está aí na sua tela. As riquezas da glória da sua herança. Então nós queremos ler a partir daqui, ó, que essa expressão herança, ela enfatiza que Deus deu aos seus eleitos, como Deus nos fez, como Deus deu essa herança aos seus eleitos. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 12. Então esse termo, está bem aqui, ó, o termo riquezas, refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. E aí ele coloca o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Então eu quero ler com você 1 de Pedro 1, 4 e 5, tá bom? A primeira carta que Pedro escreve no capítulo de número 4, e nós vamos, desculpe irmãos, o capítulo de número 1 e o verso 4, aí sim, diz assim: para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Louvado seja Deus. Você pode glorificar aí na sua casa, em nome de Jesus? O verso de número 5 diz que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Louvado seja Deus. Que maravilha, né, meus queridos e amados irmãos? Que bom. Então nós não podemos de forma alguma nos esquecer. Achei bastante interessante esse comentário aqui da revista, tá bom? E aí ele coloca alguns exemplos, como nós vermos a Deus, como nós vermos a Cristo, e aí nós iremos adorar a Ele, agora como Ele é. Então, nós estamos aqui, ó, como salvos, nós estamos com essa esperança de tomar posse dessa herança que está preparada para nós desde a fundação do mundo. Está lá em Mateus capítulo 25 e versículo de número 34. Pois bem, meus amados, o foco aqui é na eternidade. Paulo, ele vai chegar a dizer em 1 Coríntios capítulo 15 e verso 19, que se nós esperarmos o Cristo, esperarmos de Jesus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos os mais tolos, talvez aí os mais mesquinhos, tá bom? Nós não esperamos Cristo somente para esta vida. Então, segundo Coríntios, capítulo 4, verso 17, essa eu quero ler com os irmãos. Se você puder ir do outro lado da tela, você também puder abrir a sua Bíblia para que nós possamos ler. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, os versos 17 e 18, muito conhecida, porque diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que veem são temporais e as que não se veem são eternas. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aí, irmãos, nós temos que ter esse foco na eternidade, não perder a esperança do porvir, não podemos perder a perspectiva da eternidade e não podemos esperar Cristo somente nessa vida, pois nós sabemos que aqui nós somos peregrinos, somos estrangeiros, estamos numa terra estranha, a nossa terra é a pátria celestial. Dito isso, nós finalizamos aí o nosso tópico de número 1 e nós iremos já em seguida, eu estou com o cronômetro aqui do meu lado para que nós possamos aí fechar a Escola Bíblica Dominical dentro do nosso horário.
Nós vamos agora para o tópico de número 2. Para isso, nós vamos deixar a nossa Bíblia aberta no livro de Salmos 62 e o versículo de número 11, tá bom? Salmo de número 62, o verso de número 11. Eu vou estar também abrindo aqui para que nós possamos ler juntos. Salmo 62, o verso 11, que diz assim: Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Então aí você acompanha no slide a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Então, como nós vimos aí no Salmo 62, 11, o poder é de Deus, o poder é do Senhor Deus, tá bom? A nossa introdução desse tópico aí, né, do subtópico número 1, perdão, irmãos, eu passei aqui, estou voltando. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Aqui agora estou fazendo um comentário. Só o nosso Senhor, ele é onipotente. Então ele detém de todo o poder. Amém, meus queridos? Aí o comentarista ele diz assim, que na sua carta, Paulo ele se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então agora, irmãos, vem o meu comentário. Imagina esse poder ao nosso ou a nosso favor. Você consegue imaginar um poder tão grande, como o comentarista colocou ali, que é imensurável? Esse poder que não tem como medir. Um Deus que mede toda a água existente na concha das suas mãos. Um Deus em que ele pode fazer todas as coisas porque ele tem todo o poder. Então imagina só isso, irmãos. E esse poder, ele é eficaz. E agora o comentarista ele termina essa introdução dizendo que ele opera em favor dos crentes. Então o Senhor ele está trabalhando a nosso favor. Por isso, acalme o seu coração, tranquilize a sua alma, tá bom? Os seus familiares, aí em casa onde você está, fique tranquilo. Deus está trabalhando a nosso favor. Amém? Louvado seja Deus. O nosso subtópico de número 1, eu vou voltar aqui para os slides, tá bom? Para que eu possa estar fazendo aqui, passando o cursor aqui, para que você possa estar acompanhando a leitura, tá bom? Ele vai dizer algo bastante interessante. O apóstolo, ele orou, tá bem aqui no início, tá bom? Ele orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Então aqui na frente, um pouco mais abaixo, melhor dizendo, ele vai dizer que essa palavra sobreexcelente significa extraordinário, traduzida do grego, obviamente. Segundo Coríntios 4:7, ele dá aí como referência, nós vamos ler um pouco depois, tá bom? Um pouco mais para frente. E aí ele vai dizer que a próxima expressão de grandeza, tá bem aqui, tá bom? Você pode acompanhar aqui no slide também na sua revista. Ela tem um objetivo de enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Então o Senhor ele tem tudo, irmãos, no seu controle. Nada escapa do controle do nosso Deus. O Senhor vai dizer ao profeta, dizendo que operando ele, quem poderá impedir? Já que ele tem todo o controle nas suas mãos, não há nada que possa escapar das suas mãos poderosas. Então, operando ele, quem pode impedir? Não é verdade? Então essa é a força do poder do nosso Deus. Então esse termo, está bem aqui embaixo, irmãos, ó, o termo poder, ele é traduzido aqui por poder. Então esse poder ele indica feitos miraculosos que requerem força, uma força fora de medida. Achei isso daqui fantástico, fantástico. Vamos lá para Atos capítulo 8, verso 13.
eu queria ler esse verso com os irmãos. Atos, estou abrindo aqui, você também pode abrir aí para acompanhar a leitura. Capítulo de número 8, e nós vamos ler o verso 13 apenas. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então verifica aí no finalzinho aqui da nossa revista, na minha página aqui é 27, né, porque é a revista do professor, nos irmãos aí deve ser uma página um pouquinho antes, tá bom? Mas esse finalzinho aí de Atos capítulo 8, verso 13. Então, eram aqueles milagres que eram feitos e realizados, e as pessoas ficavam espantadas, atônitas, surpresas com o milagre. Então, esse termo poder, ele tem esse efeito. Ele indica essa terminologia de feitos miraculosos, algo que é fora de medida, é algo estupendo. Tá bom, meus queridos irmãos? Então agora nós vamos passar para a próxima página, tá bom? Para que nós possamos aí também dar continuidade. Aqui no finalzinho ele vai dizer assim, ó, logo a repetição desses termos indica o quê? Apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Então só o Senhor é que tem todo o poder, e só Ele tem o poder de realizar essa transformação do ser humano. Um ser humano que outrora nós poderíamos, e às vezes nós colocamos dessa forma, né? Não valia um centavo, mas agora tem um grande valor para Deus, porque Deus o transformou, ele agora é nova criatura, como Paulo diz na sua segunda carta, aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, tão conhecido por toda a igreja. O versículo de nova criatura. Então, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, este é aquele que é nova criatura. E para ser nova criatura, precisa passar por uma transformação. E só Deus tem o poder para fazer essa transformação na vida do ser humano. Bem como para estender a salvação a toda a humanidade e aquele que ele elegeu desde a fundação do mundo. Pois bem, meus irmãos, dito isso, nós passamos agora para o subtópico de número 2, a força do poder divino. Aqui eu quero destacar esses 3 vocábulos, tá bom? Na língua grega. Então, o primeiro que o comentarista coloca aqui é operação. Estamos falando da força do poder divino. Operação significa também eficácia. Então é no sentido, tá aqui, ó, é no sentido ou dando a ideia de poder em atividade. E essa eficácia nós podemos contemplar, porque quando o Senhor Jesus ele opera de modo eficaz, tá bom? Porque o poder dele não pode ser mensurado. Então essa é a força do poder do nosso Deus. Então esse termo aí, essa tradução, dá a ideia de um poder em atividade. Ele está constantemente em atividade, tá bom? Colossenses capítulo 1, verso 29. Vamos um pouco mais adiante para nós vermos aí o segundo. Segundo, a expressão força aqui, então vem desse termo que traz a ideia de intensidade, tá bom? Algo bastante intenso. E finalmente, o último que vai indicar o poder inerente de Deus, e somente Deus tem esse poder. O comentarista, ele vai falar aqui no finalzinho que o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor daqueles que creem. Então eu gostaria de ler com os irmãos Marcos capítulo 9 e o verso 23. Você pode acompanhar aí também. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 9 e o verso de número 23, que diz assim: isso aqui por ocasião em que estava tendo um endemoniado, e Jesus então foi chamado para que pudesse expulsar aquele demônio.
E Jesus, então ele diz assim, e disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, tá bom? Então olha aí o que diz o nosso comentarista, tá bom? Ele diz assim, ó, que opera em favor dos que creem, tá bom, irmãos? Então vejam só, se nós cremos nesse poder de Deus, nesse poder que é imensurável, nesse Deus que pode todas as coisas, pois ele tem todo o poder, ele opera em favor daqueles que creem nele, que creem no seu nome, que acreditam que ele planejou, que ele não foi pego de surpresa num plano emergencial, mas que desde o início ele planejou esse plano de salvação para a vida do homem, nos dando Jesus Cristo para que morresse na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou e nós vamos ver que ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, quando nós cremos neste Cristo, então, irmãos, imagine o que esse poder tão grande do Senhor não pode fazer em nosso favor. Amém? Então aqui, ó, Paulo, ele apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Olha aqui, meus amados irmãos, ó. Deixar bem enfático aqui para os irmãos. Então, número 1, a ressurreição de Cristo. 2, a ascensão à direita de Deus, está aí aquilo que nós acabamos de comentar. Ascensão à direita de Deus nos céus. Está em Efésios, na carta que nós lemos. Capítulo 1, no verso 20. E número 3, sua elevação acima de todo o domínio. Também está aí nos versos 21 e 22. Eu vou retornar na revista que eu estou em mãos e vou ler aqui para os irmãos o 20, o 21 e o 22. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita nos céus. Olha aí. Acima de todo principado e poder e potestade, domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, louvado seja Deus. E o 22, que diz, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Amém? Louvado seja Deus. Que maravilha, né, meus amados e queridos irmãos? Dito isso, nós terminamos aí o tópico de número 2 e nós vamos já direto para o nosso tópico de número 3, tá bom? Então eu peço a você que possa abrir aí onde você está, em João capítulo 13, versículo de número 15. João capítulo 13, versículo de número 15, nós vamos dar início aí ao terceiro tópico da nossa aula aí, da nossa revista, amém? Então eu vou pegar aqui também na versão da Bíblia que nós estamos fazendo uso aqui na internet. É Almeida Corrigida e Fiel, tá bom? É a tradução que nós estamos utilizando aqui na internet. Então o Evangelho de João 13 e o versículo de número 15. Por quê, irmãos? O versículo diz assim, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então tá aqui, eu estou marcando para os irmãos, acompanha aí na sua tela, Cristo, nosso exemplo de salvação. E Jesus vai dizer no Evangelho de João. Então, para que vocês possam ver aí, e assim como eu fui o exemplo, assim como eu fiz, então façais vós também, pegai aí esse exemplo, tá bom? Aí o comentarista, ele vai dizer assim, ó, nesse ponto, nós veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Amém. Louvado seja Deus. Nós entramos no tópico de número 1, Cristo, as primícias dos que dormem. Cristo, as primícias dos que dormem. Então, aqui, irmãos, depois você lê, não dá tempo de nós lermos aqui, tá bom? Nós precisamos dar uma corrida agora e vamos tentar encerrar esse terceiro tópico em 10 minutinhos. Leiam depois o capítulo 15 de 1 Coríntios,
Todo o capítulo 15 vai falar da ressurreição de Cristo, de que ele morreu, mas que ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai. E Paulo traz uma palavra maravilhosa, ele traz uma mensagem, uma pregação no capítulo 15. São 58 versos, 58 versículos no capítulo 15. Então nós não temos tempo para ler todo o capítulo, tá bom? Então você leia depois, porque onde eu acredito que o comentarista embasou aí esse comentário do tópico de número 3, tá bom? Aí eu queria comentar com os irmãos aqui no finalzinho, tá bom? Bem no finalzinho aqui, você acompanha aí, ó, tá marcando. Ao ressurgir dentre os mortos, aí eu vou passar a página. Lá em cima, na esquerda agora, ó, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Aí tá aí 1 Coríntios 15, ele vai dar de 20 a 22. Eu vou deixar aberto lá porque nós vamos precisar fazer menção de alguns versículos, né? E eu gostaria já de começar com esses versículos que o comentarista colocou aí, do 20 ao 22, que diz: mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então ele continua dizendo que assim, ó, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Aí eu preciso fazer a menção também de 1 Tessalonicenses 4:14, tá bom? 1 Tessalonicenses 4:14, que diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Louvado seja Deus. Então nós temos aí a certeza da ressurreição. Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, ele deixa isso muito bem claro, que assim como ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Então eu queria ir um pouquinho mais adiante e colocar aqui, ó, desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Aqui, irmãos, nós não podemos fugir, nós temos que ler esses versos propostos aqui pelo comentarista, porque nós precisamos dar um glória a Deus diante dessa palavra. Evangelho de João, capítulo 5, os versos 28 e 29, que diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E eu gostaria de dar ênfase na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo de número 3, os versos de número 20 e 21, que finaliza o capítulo 3. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, quem? O Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo, abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Oh, louvado seja Deus, irmãos. Aqui eu tenho em mente aquele hino tão glorioso, tão bonito da nossa harpa cristã. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Ah, mas eu bem sei, eu sei que agora eu esqueci o restante da letra, irmão. Mas é que o nosso Redentor, ele vive e que ele vai voltar e que Jesus Cristo, nós temos que botar, colocar, deixar a nossa esperança nesse Deus Todo-Poderoso. Então esse hino é maravilhoso, tem uma letra maravilhosa, fala fundo aos nossos corações, fala lindo aos nossos corações, que nós podemos crer no amanhã. Então é projetando para o futuro, é sabendo que a nossa esperança em Cristo não é aqui nessa terra, como falamos anteriormente,
mas é no nosso Senhor que irá vir nos buscar. Então nós damos e colocamos toda a nossa esperança na eternidade. Louvado seja Deus. Então nós podemos, como diz o hino da harpa cristã, nós podemos crer no amanhã, porque eu bem sei que esse Jesus Cristo, ele está no meu coração, que ele tem todo o poder, que ele planejou tudo desde a fundação do mundo, que eu sou um eleito, que eu faço parte dessa igreja eleita que vai morar no céu. Então a minha esperança eu deposito nele. Amém? Louvado seja Deus. Dito isso, meus queridos e amados irmãos, nós agora avançamos para o subtópico de número 2, Cristo elevado à direita de Deus. Então tá aí, o comentarista coloca a parte do verso 20, né, de Efésios capítulo 1, pondo à direita nos céus. Louvado seja Deus. Então, para isso, meus queridos irmãos, eu gostaria de avançar dizendo aqui, lendo o que o comentarista coloca. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. E aí ele coloca algumas referências que nós vamos ler também. Então abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 2. Filipenses, capítulo de número 2, vamos ler. Nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus, que vivo está. Louvado seja Deus. Filipenses 2, 9 até o 11, que diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Colossenses capítulo 2, versículo de número 15, que diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então são essas referências aqui, tá bom? Que nós lemos agora. Filipenses, também o livro de Colossenses. Dito isso, meus amados irmãos, a palavra, o comentarista continua dizendo que esse triunfo também está assegurado aos salvos. E aí, 1 Coríntios, capítulo 15, por isso que eu falei que o comentarista deve ter se baseado muito no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Nós vamos ler lá também, né? 1 Coríntios, capítulo de número 15. Então, são os últimos versículos praticamente, tá bom? Eu vou ler aí os 3 últimos versículos do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz: ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Louvado seja Deus. Então tá aí, irmãos, esse triunfo também é assegurado aos salvos, tá bom? Nós estamos comentando aí o subtópico de número 2, Cristo elevado à direita de Deus. Isso é uma posição de honra. Deus honra o seu Filho Jesus Cristo de uma forma estupenda, tá bom? Isso é uma posição de honra. Há homens que querem honra de homens, mas nós devemos nos colocar como exemplo de Cristo. Então o Senhor Deus, assim como Ele honrou a Jesus Cristo, Ele vai nos honrar também como seus filhos amados. Então, meus queridos e amados irmãos, nós estamos aí já finalizando esse tópico de número 2, e nós vamos para o subtópico de número 3 para nós finalizarmos a nossa aula. Opa, passei aqui o slide, né? Então esse aqui é o último slide. Nesse ponto, Paulo nos ensina que o poder, tá bem aqui, irmãos, eu vou tentar colocar aqui o marca-texto.
Paulo nos ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder e potestade, e domínio e todo o nome que se nomeia. Está lá no verso de número 21, que já fizemos a leitura aqui, tá bom? Isso significa que ele foi exaltado acima de toda eminência, do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nesta era e também no porvir. Lembrando que o porvir, o próprio nome já está falando, aquilo que está ainda por vir, tá bom? E o resultado desse triunfo, ele traz duplo benefício para a igreja. Qual o primeiro deles, pastor? Que Deus fez Cristo cabeça da igreja. Está no versículo 22 da primeira carta aos Efésios que nós lemos. E o segundo no versículo 23, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então a igreja é a noiva do Cordeiro, é a igreja eleita, que vai partir para a eternidade, que vai encontrar com Cristo, onde nós estaremos para todo sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Cristo ele foi exaltado de uma maneira estupenda, né? O comentarista coloca sobremaneira. Então, devido ao seu sacrifício na cruz do Calvário, onde ali ele disse tetelestai, ou seja, está consumado, foi feito, muito bem feito e feito de uma vez por todas. Louvado seja Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, eu gostaria de ler 2 versículos aqui para nós estarmos terminando a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, na nossa conclusão, que diz assim, acompanhe aí na sua revista ou acompanhe aqui no slide, eu estou aqui passando aqui o marca-texto, tá bom? Então, com essas bênçãos espirituais, tá aqui, ó, Paulo ele mantém a adoração contínua ao eterno Deus, a atitude que deve ser seguida por todos os salvos, devemos pegar isso como exemplo. Ele vai terminar, o comentarista vai terminar dizendo que a compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos preciosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia, louvado seja Deus. Grande é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, nós terminamos aí mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Esperamos que os irmãos tenham entendido, os irmãos postem os seus comentários, deixem aí as suas dúvidas, nós estaremos respondendo. Pode ser no canal, pode ser via WhatsApp, tá bom? Os irmãos podem entrar em contato conosco. Esperamos que os irmãos tenham aprendido essa lição preciosa, ou essa preciosa lição. E nós gostaríamos de finalizar narrando aquilo que Paulo escreveu na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o 11. Já lemos alguns desses versos aqui, e eu gostaria de ler do 5 ao 11 uma mensagem que Paulo deixou, e é tão conhecida por todos nós, para nós concluirmos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão na terra, nos céus e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Louvado seja Deus. Então que essa palavra possa confortar o seu coração, que você possa jamais perder a esperança, porque aquele que nós servimos, ele tem todo o poder. A palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele tem todo o poder, nós confiamos nele. A nossa esperança deve estar depositada nele, e ele brevemente virá buscar o seu povo, para que junto dele esta igreja eleita possa
possa estar, amém? Não saia daí, não esqueça, tá bem? Eu estou terminando esse vídeo, mas logo em seguida já entra o recadinho do pastor Gilberto aí para a nossa próxima aula da semana que vem, tá bom, meus irmãos? Não esqueça, logo mais às 18h30 teremos aí a nossa live, o nosso culto aí pelo canal do YouTube. Nós estaremos aí cultuando ao Senhor Deus Todo-Poderoso juntamente com toda a igreja. Deus tem uma palavra para você, tá bom? Não esqueça, logo mais às 18h30, tá bom? Bom, nós terminamos por aqui, nos veremos, se Deus assim nos permitir, no próximo domingo estaremos lá junto com o pastor Gilberto, tá bom? Não esqueça, ele tem um recadinho aí para você, e nós esperamos que você tenha uma semana abençoada, debaixo das poderosas mãos do Senhor Jesus. Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te abençoe de uma forma poderosa, com o poder que só Ele detém. Amém? Uma boa semana a todos e até semana que vem, se Deus quiser. A paz do Senhor para todos. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Esperamos que todos os irmãos estejam bem. Nós queremos fazer aqui um chamado para a nossa próxima aula, lição de número 5, Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Estaremos com o nosso pastor Gilberto Mendonça, comentando essa lição na nossa próxima aula da EBD. Então, uma lição muito importante, você não perca. Nós vamos ver que por meio dessa maravilhosa e divina graça, nós somos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Pastor Gilberto, eu gostaria que o senhor nos falasse aí a respeito dessa próxima lição, a lição fantástica. Nós vamos aprender aí acerca da maravilhosa graça, essa graça que nos libertou, que nos perdoa, que nos sara. Dá um chamado aí para os irmãos, dá um alô aí para os irmãos para essa próxima aula. Paz do Senhor, irmãos da igreja. Estamos aqui reunidos em casa para anunciarmos a próxima lição, que será um tema de muita importância para a nossa vida espiritual, ¿no? Sabendo os princípios e as doutrinas que nos conduzem à santidade e ao encontro com Deus, conhecendo, digamos, a palavra do Senhor e aplicando esses princípios em nossa vida cristã de hoje. Esperamos para o próximo domingo ter esta maravilhosa aula por este mesmo sistema. Amém, meus queridos. Esperamos todos os irmãos lá. Não esqueça, domingo, a partir das 9h30. A gente se vê lá.